Fala aí, meus alunos, que é professor Clívio, para mais uma aula de biologia. E na aula dessa semana nós vamos estudar os fungos, uma área fantástica chamada de micologia. E nós vamos estar aprendendo onde e como esses seres vivem, quais são as características principais, vamos poder estar conhecendo as características celulares desses seres, quem são esses principais seres vivos, conhecer a estrutura de um corpo de um fungo pluricelular, como ele obtém seus alimentos, reconhecer as doenças causadas por fungos, as chamadas de micoses, como será que esse ser vivo se reproduz, a classificação dele em grupos, em filos dentro desse reino e a sua importância ecológica, econômica e também medicinal. Então, prepara o seu material para acompanhar as anotações desse tema novo que é bacana e que vocês vão adorar. Os fungos, eles são seres vivos tão curiosos, tão interessantes, que para se ter conhecimento desses seres vivos, existe uma área de investigação, uma área de estudo, digamos assim, chamada de micologia, como eu já falei para vocês. E agora, só para entender o significado, mico quer dizer fungos e logia, estudos. Então, definindo, é a área da ciência, das ciências da natureza, da biologia, que estuda os fungos. Quando pensamos em um fungo, geralmente nos vem à cabeça a imagem de um cogumelo, como mostra essa fotografia. Na verdade, aí tem não só cogumelos, como também tem outras espécies de fungo chamado de orelhas de pau. Mas falando de cogumelos, mal sabemos nós que essa é apenas uma parte do corpo do fungo que vocês estão vendo. Todo o restante encontra-se imerso no substrato que é rico em matéria orgânica, que esses organismos decompõem para a sua alimentação. E por esse cogumelo, ele está fixo no substrato. Quando eu falo de substrato é o solo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, por muito tempo acharam e classificaram fungos como plantas. Alguns outros cientistas também interpretavam eles como animais. Para se chegar a essa conclusão, resolveram criar um reino à parte chamado de reino fungi. E onde é que esses seres, essa diversidade de seres que nós vamos conhecer, podem ser observados? Porque, como eu disse, não existe apenas cogumelo. A gente só imagina os cogumelos. Mas tem uma variedade de fungos que pode ser observado, por exemplo, num pão, que a gente chama mofado, mas cientificamente falando o termo é embolorado, em frutas estragadas, que é aquela fruta mofada que já está em decomposição, sob troncos de árvores saudáveis ou até mesmo em decomposição. Na ilustração anterior era em plantas saudáveis, mas também podemos encontrar decompondo folhas que caem de plantas, galhos e outros seres vivos que morrem, e vão sendo decompostos por esses fungos. Um sapato nosso que está guardado, roupas guardadas há muito tempo num clima frio, num tempo de inverno, nas paredes do nosso quarto, da nossa casa, que geralmente não leva sol e fica umedecida, no corpo de outros seres vivos, como nós vamos também conhecer algumas micoses, doenças causadas por fungos, ou até mesmo viver associadamente numa relação ecológica chamada de mutualismo, então tanto parasitando como trocando benefícios no próprio solo e na água. Onde é que eles existem, finalmente, professor? Onde existe substrato orgânico para desenvolvimento adequado, tanto de origem vegetal ou animal. Então, eles preferem, como eu disse, o solo, porém, onde tiver vida animal e vegetal, umidade e pouca luz, ou seja, aquele ambiente quente e abafado, eles vão estar se relacionando. Então, no corpo dos seres vivos, como os animais e plantas, seria um condomínio de 5 estrelas de luxo para eles.
Então eles têm vida livre, eles estão por diversos lugares do planeta, podem causar doença, serem parasitas, né? E serem mutualistas, associados de outros seres vivos, numa relação, como eu falei, que ambos se beneficiam. Vamos elencar agora, citar algumas características principais a título de reconhecimento desses seres e até mesmo da célula dos fungos. Tipo de célula, eucarionte. Como a gente já conhece, a célula eucarionte é aquela célula organizada, a célula com núcleo presente, a célula com organelas, cada uma exercendo as funções vitais desse ser vivo. Existem algumas características celulares que podemos chamar de características evolutivas, quando comparando o fungos com os protistas, os protozoários e algas. Os fungos vão ter características a mais do que esses seres que acabamos de estudar, como por exemplo, uma parede celular presente, composto por um carboidrato complexo, um polissacarídeo, chamado de quitina. Como eu falei, devido ao fato deles terem sua composição celular, essa parede celular, ou seja, uma membrana após a membrana plasmática, além da membrana, aquele lugar protegendo a célula desses seres, por muito tempo acreditaram que eram plantas, porque até então, quando se sabiam, se investigavam, somente plantas tinham essa composição, essa parede celular. Porém, quando foram ver de que estava sendo constituído, perceberam que a parede celular não era formada de celulose, que é o polissacarídeo presente na estrutura dos vegetais, e sim de um carboidrato polissacarídeo chamado de quitina, que está bem presente nas células dos animais, que nós vamos conhecer os artrópodes mais adiante quando estudarmos os animais. Então, por isso essa dualidade de pensamento de ser planta ou animal durante muito tempo. Também eles armazenam em suas células o glicogênio, que é outro tipo de carboidrato que a gente já conheceu na primeira série, um polissacarídeo, como fonte de energia, o que tornava mais evidente a ideia antiga deles serem classificados como animais, já que o glicogênio também é reserva de energia nossa, de mamíferos, por exemplo. Só que perceberam o quê? Que não podiam ser plantas, como a gente já está tratando desse assunto aqui, né? Comentando com vocês. Então não podiam ser plantas porque a clorofila, que é presente nos vegetais, nos fungos é ausente. E nem tampouco eles realizam fotossíntese. O fato das células, né, de seres terem um número de células uni ou pluricelulares. Então isso é bem diversificado, porque nós temos que, por exemplo, o mofo, ele é fungo, agora unicelular. Já o cogumelo, citado no início da aula, ele é pluricelular. Então nós vamos ter tanto seres que têm uma única célula nesse reino, como por exemplo mofo, levedura, como seres que vão ter mais de uma célula, como por exemplo o cogumelo, a orelha de pau. Como eles se alimentam? Então, classificação somente heterótrofos. De que forma? Bem simples, eles conseguem absorver nutrientes no meio que vivem. Mas como assim? Uma liberação externa, ou seja, eles liberam enzimas que no meio ambiente vão degradar moléculas e vão decompor esses seres, e após essa degradação eles conseguirão absorver os alimentos. Só para a gente ter uma ideia de como seria aí a célula do fungo. Então, olha que pensamento dualista entre ser fungo e animal. Característica como parede celular presente no vegetal, beleza. Mas quando olhou a composição, quitina presente em animal. Glicogênio, também um carboidrato como reserva de energia, presente em animais. Clorofila, presente nas plantas, ausente nos animais, então não é planta, é animal. Enfim, devido à diversidade de seres desse grupo, como eu disse, tem seres unicelulares, seres pluricelulares que têm células semelhantes, mas nem são animais nem vegetais. Então vamos catalogá-los em um grupo à parte. Por isso nasceu o reino Fungi, seres que têm essa característica simples. Alguns são unicelulares, porém outros conseguem formar um corpo, nós vamos conhecer, seres chamados de pluricelulares. Porém, na sua simplicidade de vida, vivendo heterotroficamente, obtendo alimento,
a partir de absorção de nutrientes no meio que já eram decompostos por enzimas a partir da degradação, ou seja, decomposição. Vamos conhecer rapidamente os principais seres desse reino. Então nós podemos ter essa galera aí, ó, mofos, bolores, leveduras, cogumelo, orelha de pau, trufas, micorrizas, líquens e o Candida albicans. Professor, como é que eu vou diferenciar esses seres? Então, é uma tarefa um pouco complicada, mas a gente pode conhecer aos poucos. Essa imagem aí do canto de parede, né, da nossa casa, por exemplo, aí você pode chamar de mofo. Acontece que alguns podem ser visíveis e outros não. O mofo pode estar até na sua camisa ou nesse pão de torrada que mostra a imagem microscópica. Você vê que o pão está com uma coloração diferente, verde, cinza, azulada, mas não sabe que esse alimento ele já está totalmente sendo degradado. E você diz, não, vou tirar só essa partezinha que está estragada e tal. Não vá bem por aí, tá bom? Porque uma vez a decomposição iniciando, todo o alimento pode estar estragado e você não está observando a olho nu. Porque, como eu disse, alguns iniciam seu processo microscopicamente e depois é que vai se tornando visível. E alguns vivem microscopicamente, como o Candida albicans na nossa boca, como a imagem no canto superior da tela, né? Que a nossa boca tem bastante cândida e a falta de higiene pode causar uma doença chamada candidíase, que a gente pode até transmitir para outra pessoa, o que aparece feridinhas às vezes no canto dos lábios da nossa boca e até mesmo infecções nos órgãos genitais, dependendo da higiene, do contato íntimo que se teve numa relação sexual e trazer inflamações, bolhas, infecções semelhante às do canto da boca, né? E trazer alguns incômodos, então até chamado até de doença sexualmente transmissível, a candidíase. Os bolores, como eu falei, alimentos que já estão em decomposição, podem apresentar os bolos, né, como alimentos embolorados, que é o que a gente comumente diz no dia a dia. As leveduras, essa imagem de baixo, elas podem ser chamadas também de fermento biológico. É muito importante aí para a fabricação de massas, né, de bolos, de pães que usam para inchar, né? O cogumelo, bem conhecido, né, esse lindão aí que está de vermelho nessa imagem. Os líquens e as micorrizas estão no canto direito da parte de baixo, né? Essa imagem de baixo mais verde com branco são os líquens e a outra nas raízes da planta, micorrizas, são associações mutualísticas, certo? Que ambos estão se beneficiando, tanto a planta como esses fungos. E a orelha de pau, tá aí, né? Que por viverem fixa nesse substrato, nesse caso no caule do vegetal, recebeu esse nome popular, orelha de pau. Já que conhecemos os fungos e já entendemos que alguns podem ser unicelulares e outros pluricelulares, vamos conhecer a estrutura, o corpo de um fungo pluricelular. Então, vamos apresentar hifas, que são células, só que são filamentos que se entrelaçam formando uma rede denominada micélio, que seria para a gente entender, fazendo analogia, os tecidos e órgãos. Então, eu tenho o conjunto de hifas, células, que formariam o quê? Tecidos, órgãos, que seriam chamados micélios na estrutura corporal desse fungo pluricelular. Na imagem você consegue ver, conhecer uma hifa, ou seja, uma célula totalmente septada, formando um tecido dividido. Tá vendo? Você vê a divisão aí, essa imagem do canto esquerdo, né, que vai seguindo com divisões, ou seja, septos. E no outro lado você tem uma hifa cenocítica, que essa não tem essas divisões, não tem esse septo. Então classificamos os micélios, que é o conjunto de hifas, e as hifas por dois tipos, hifa septada e hifa cenocítica. A imagem mostra a diferença bem clara. Nessa hifa cenocítica, como vocês estão vendo aí, que elas não têm septo, na imagem superior que vocês estão observando, podemos encontrar vários núcleos, estão vendo? Já na hifa septada, os núcleos são as bolinhas azuis, desculpe não ter ilustrado isso. Já na hifa septada, dividida,
Eu tanto posso ter estruturas, septos, digamos assim, divisões que tem apenas um núcleo celular, eu chamo monocariótica, como posso também nessa ínfora septada ter as divisões com estruturas em dois núcleos, chamamos de carióticas. Se são seres vivos, óbvio e evidente que para conseguir manter as suas funções vitais funcionando, precisam obter o seu alimento. Então a nutrição ela é explicada, como eu falei, como a digestão fora do corpo, por meio de enzimas. E aí a partir dessas enzimas que vão digerindo, esses seres vivos vão absorvendo a matéria orgânica que está lá disponível no meio ambiente. Classificada então como heterótrofa e de 3 formas, podendo ser decompositores ou saprófitos. Nessa ideia eles retiram a matéria orgânica tanto animal como vegetal, tá aí alguns vegetais mostrados como exemplo dessa decomposição, termo mais científico saprófitos. Associados ou mutualísticos são aqueles que vivem associados a outros seres vivos, podem ser, no canto direito, algas, cianobactérias, plantas, chamamos de líquens ou micorrizas. E aqui agora no canto esquerdo, parasitas ou causadores de micoses, ou seja, hospedados em outros seres vivos, porém causando doença, como sapinho, olha a imagem, né, no lábio, frieiras e a chamada candidíase, que vai afetar tanto a boca como órgãos genitais. Como eu citei, algumas doenças não são doenças graves nem que podem causar morte, mas é importante, a título de prevenção, termos aquela higiene pessoal, tanto da pele como da região da boca, dos olhos, do nariz, no canto das unhas, né? Evitar roupas quentes e umidade excessiva, que é o ambiente propício para a reprodução deles, manter unhas curtas e limpas, usar preservativo nas relações sexuais, tanto masculino como feminino. Olha a imagem aí mostrando que a gente não consegue ver, mas às vezes tem um incômodo, uma coceira, uma vermelhidão aí no canto dos dedos dos pés, né? E pode ser aquela velha frieira. Olha aí os panos brancos, os fungos que se alojam, digamos assim, nas nossas unhas, ó, por falta de limpeza. Geralmente quem trabalha na agricultura, isso é muito comum a gente ver, nossos pais, nossos avós mais antigos, né? Porque trabalharam muito na terra e, como eu disse, no solo esses fungos sobrevivem, encontram melhor obtenção de nutrição para o corpo deles no nosso. E por fim, aí algumas imagens do órgão genital feminino e masculino, mostrando a situação já bem crítica de uma candidíase, ou seja, a proliferação, né, a multiplicação em excesso desses seres no nosso corpo. Como eu falei no início, a Candida albicans está presente no nosso corpo diariamente. Porém, se a gente não tiver a higiene completa, esses sintomas irão aparecer. E por falar em multiplicação deles, é o chamado reprodução, que faz parte do ciclo de vida. Ora, ele é um ser vivo, então ele precisa se multiplicar, ele precisa gerar descendentes, ele precisa reproduzir e perpetuar sua espécie. Só que tem algumas formas, que é a assexuada, e algumas formas sexuadas. A gente chama isso de fases. Tem fungos, alguns seres que se reproduzem apenas assexuadamente, outros se reproduzem sexuadamente, né? A maioria, digamos assim, porém alguns passam por fase de reprodução assexuada e sexuada. Como assim, Clívio? Então, ao longo da vida, eles têm épocas que se reproduzem assexuadamente e épocas que se reproduzem sexuadamente. Isso é muito comum com alguns fungos. Mas citando exemplos de fungos de alguns seres que se reproduzem por fragmentação, ou seja, gerando um pedaço, né, brotando assim no seu micélio, digamos assim, um exemplo são as leveduras. E como exemplo de fungos que se reproduzem sexuadamente, que é a maioria por fusão de núcleos e formação de zigoto, como a gente viu, né, pode aumentar de 1 para 2 núcleos, ou seja, de carióticos.
e formando seus esporos, que são o quê? As chamadas células gametas, haploides, que germinam e vão produzir novas rifas, como é o caso do cogumelo. E assim as dispersão de sementes podem ser transportadas pelo vento, com os grãos de poeira no solo, de areia, e a sequência de um cogumelo, que é um fungo pluricelular, é a origem da rifas, micélio, motor corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação vai formar esporos e novamente os esporos, que são células gametas, vão formar rifas e micélio, e é um ciclo na reprodução. A imagem aí ilustra exatamente isso, ó. O corpo de frutificação já formado pelos micélios, como você pode ver o conjunto de rifas. Daí eles vão dar origem a esporos, que esses esporos vão se germinar no solo e formar novas rifas, essas rifas micélio, corpo de frutificação, e a dispersão desses esporos no ambiente pode levar eles para diversos lugares com a ajuda do vento e dos grãos de poeira. E a imagem aí mostra por dentro como seria esse conjunto de rifas, os filamentos que vão formar todo esse corpo de frutificação com esse conjunto de micélios que a gente já conheceu. Claro que as estruturas reprodutoras vão ser, digamos assim, fragmentadas, ou seja, brotadas na fase em que esse ser vivo ele puder reproduzir, maturidade, digamos assim. E como todo grande rei não poderia deixar de passar em branco a famosa classificação, seus grupos, seus filos que existem, suas classes, ordens, famílias, gêneros, espécies. Mas aqui a gente não vai detalhar tanto isso. Quero só mostrar para vocês, dentro da diversidade, a classificação dos fungos em 4 grupos principais. Primeiro, o chamado filo Chytridiomycota ou Chytridiomycetes, para você lembrar, entre parênteses, Chytridios. São os fungos saprofágicos, aqueles que vão fazer a decomposição do ambiente terrestre, podem viver também no aquático doce e poucos na água salgada no ambiente marinho. O segundo grupo, Zygomycota ou Zygomycetos, entre parênteses, para facilitar o seu aprendizado, Ficomycetos, são exemplos de fungos que têm rifas cenocíticas, sem corpo, sem separação, vários núcleos sem separação numa rifa só, que é o caso dos bolores e parasitas patogênicos, ou seja, os parasitas de pães, de massas, de alguns alimentos e também de outros seres vivos, podendo causar aquelas doenças que eu já apresentei para vocês em nós seres humanos. O terceiro grupo, Ascomycotas ou Ascomicetos, né? O termo Ascomicetos é fácil de lembrar. Exemplo são os populares na culinária, as leveduras na fabricação de massas, cerveja, ou seja, o fermento biológico que a gente conhece. As trufas, não é trufa de chocolate, mas são trufas, outro tipo de fungos que lembra as trufas de chocolate, claro, já mostrei na imagem anterior. E os que vivem associados, como é o caso de líquens e micorrizas. E o quarto e último grupo principal que eu quero apresentar para vocês, chamados de Basidiomycota ou Basidiomycetos, o termo também é bem fácil, formam o corpo de frutificação. Entra em cena aí nessa classe as orelhas de pau e o cogumelo de chapéu. Lembrando que alguns seres desse grupo são comestíveis, estão presentes na nossa culinária, como é o caso do champignon, né? Um tipo de fungo comestível. Existem fungos venenosos para o ser humano, capazes de causar a morte da pessoa que ingere. Então temos que ter cuidado, nem todos os fungos cogumelos são comestíveis. Só para ilustrar essa questão da classificação, né, dos 4 grupos, o cladograma mostra uma proposta de relações filogenéticas entre esses grupos de fungos para você perceber melhor olhando na imagem. Fungos e sua importância ecológica, aí voltando àquele estudo da casa, né, o estudo do ambiente do planeta Terra. Então já deixei claro que eles são
decompositores. Agora eu quero só apenas detalhar esse processo. Eles reciclam, eles fazem a reciclagem da matéria orgânica, claro, em parceria com as bactérias. Isso é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Mas como seria, Clivio, essa reciclagem da matéria orgânica? Então, pega a matéria viva, de origem animal ou vegetal, por exemplo, e transformam em matéria inorgânica, ou seja, eles devolvem os nutrientes orgânicos, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, nucleicos para o solo na forma inorgânica, na forma de sais minerais e água, e assim nós podemos voltar lá na ecologia e entender, começando a cadeia alimentar pelas plantas que fazem a fotossíntese, absorvendo esses nutrientes do solo, que já foram decompostos pelos fungos em parceria com as bactérias, olha aí o equilíbrio dos ecossistemas, e aí vai passando novamente na forma de alimento para os consumidores. Até então o consumidor desse deixar resíduos e ter que ser decomposto, ou falecer, morrer, e ter que também ser decomposto. Imagine aí o planeta sem a presença dos decompositores, seria uma lotação de cadáveres, né? Assim, e aí a imagem ilustra mais uma vez a presença da decomposição de vegetais, as frutas, famosas frutas já em decomposição pelos fungos. Não poderia deixar de comentar a importância para a economia desses seres. Primeiramente na culinária. Os champignons, cogumelos comestíveis, as leveduras nas massas, na fabricação de queijos, de cerveja, vinho, da própria cachaça. Depois como combustível, muito importante na produção do álcool etílico, etanol, né, no processo de produção aí do álcool, os fungos são importantes. Na medicina, na fabricação de antibióticos, de anti-inflamatórios, de vitaminas, de hormônios esteroides, anabolizantes. Como fermento biológico já foi citado, utilizado no preparo de massas. E nesse processo, para ser mais preciso, vai ter até uma questãozinha na prova, vai ocorrer o que nessa situação aí de fermento biológico? A liberação do CO2 e do álcool, o álcool vai evaporar e o gás CO2 formará bolhas que provocam o crescimento, o inchaço da massa, dos pães, de queijos e de alimentos como picles. E por fim, controle biológico, né? Já também ajudando no campo ecológico e também econômico, fungos combatem insetos, as pragas de plantas cultivadas pelos agricultores. É isso aí, meu amigo e minha amiga, por hoje encerramos o tema da aula de biologia dessa semana. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço do professor Clivio para todos vocês. E agora vamos de atividades.